Vamos lá. O exemplo que nós vamos resolver agora é um exemplo que vai utilizar a definição de resposta de entrada nula, ok? E ele diz para a gente o seguinte: determine y0, que é a notação para a resposta de entrada nula, a componente de entrada nula da resposta de um sistema L-sit. Ainda lembra o que é L-sit? Eu quero ver aí no chat quem é que lembra. O que é o L? Linear. O C, contínuo. O I, invariante. E o T, no tempo. Então, um sistema L-sit é um sistema que é linear, contínuo e invariante no tempo. Descrito pela seguinte equação diferencial: d² mais 2d yt igual a x, quando as condições iniciais são y0 igual a 1 e y0 em 0 igual a 4. Tá? Então, nós temos duas condições iniciais em 0. Como que nós vamos resolver essa questão? Então, aqui está a definição do que é a resposta de entrada nula. Tá? Então, a resposta de entrada nula, usando a notação y0, é a solução da equação diferencial quando a entrada é nula. O nome é bem sugestivo. Resposta de entrada nula é uma resolução de um sistema quando a entrada é nula. Se a entrada nula, aquele lado direito dela vai ser igual a zero. Então, esse lado aqui vai ser igual a zero. Observe que a questão ele nem dá quem é esse sinal x de t. Por que ele não dá? Porque não há necessidade. Porque aqui nós já vamos considerar ele igual a zero. E aí a solução dessa equação pode ser obtida sistematicamente como a solução de uma equação diferencial homogênea. Isso aqui ajuda a gente bastante, porque resolver uma equação diferencial homogênea é um dos casos mais simples que tem de resolução de equações diferenciais de segunda ordem, terceira ordem e ordem superior, certo? Então, essa solução vai ser formada pelos modos característicos, que são as exponenciais que aparecem na solução. E aí existe um modo característico para cada raiz característica do sistema, e a resposta de entrada nula é a combinação linear desses modos característicos do sistema. Beleza, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer? Como nós temos aqui a resposta de entrada nula como sendo a solução de uma equação homogênea, então a gente pode aplicar esse processo. Então, eu vou considerar aqui a minha equação diferencial como sendo uma equação homogênea, ou seja, x aqui vai ser considerado igual a zero, e eu resolvo normalmente. O que eu vou fazer agora? Eu vou extrair dessa equação diferencial quem é a equação auxiliar, ou também chamada de equação característica, dessa equação homogênea, certo? Então, para esse d² eu tenho m ao quadrado, e para esse 2d eu vou ter m. E tudo isso igual a zero. Observe que aqui apareceu para a gente uma equação de segundo grau. Para aqueles que falaram que nunca iriam utilizar a fórmula de Bhaskara, aqui está uma boa oportunidade para vocês utilizarem a fórmula de Bhaskara para encontrar essa solução. Nesse caso aqui especificamente não há necessidade, porque é uma equação de segundo grau bem simples de resolver. Observe que a gente pode tirar m em evidência aqui. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Se eu tirar m em evidência, eu vou ter m vezes m mais 2 igual a zero. Tá? E observe que eu transformei isso em um produto. E quando que um produto é zero? Quando o primeiro é zero, e aí eu tenho a primeira raiz. Ou quando o segundo é zero, e aí eu tenho a segunda raiz. Aqui era para ser menos 2. Tem um erro. Tá? A segunda raiz é menos 2. Deixa eu ver se foi só um erro de digitação. Se mais para frente vai continuar. É só um erro de digitação, tá? Então, aqui a segunda raiz é menos 2. Então, como é que vai ficar a nossa solução? Vai ficar da seguinte forma. O y0 vai ser uma constante vezes exponencial da primeira raiz vezes t. Por que ficou só C1 aqui? Esse C1 nada mais é do que C1 exponencial da primeira raiz, que é 0, vezes t. E aí eu teria mais uma outra constante C2 exponencial da segunda raiz. Essa segunda raiz é menos 2. Ficaria dessa forma. Mas como aqui eu tenho o exponencial de 0 vezes t é 0, exponencial de 0 é 1, e 1 vezes C1 é C1. Então, por isso que aqui na nossa solução vai aparecer apenas C1. E essa aqui, então, é a solução inicial da resposta de entrada nula. Por que ela ainda não está completa? Porque ainda nós temos duas condições iniciais que nós podemos utilizar para justamente determinar o valor dessas duas constantes que apareceram na nossa solução, C1 e C2. Então, vamos utilizar agora essas duas condições iniciais. Se vocês lembrarem em sala, eu sempre dou um conselho para vocês. Eu recomendo vocês a
extraírem duas informações dessa condição inicial. Observe que na primeira eu consigo tirar o seguinte, que quando o t vale 0, o y0 vai valer 1. Então, y0 vai ser igual a 1. Então, essas são essas duas informações que eu vou substituir aqui na minha solução. A segunda condição inicial, observa que ele vai trazer para a gente a informação que quando t vale 0, o y' 0, o y0' é igual a 4. E aqui a gente tem um problema, porque ele está me dando uma informação para o y'. Como é que eu faço para utilizar esse y'? Eu vou pegar a minha solução e vou derivar ela uma vez, tá? Então, se eu derivar o y0, eu vou ter y' 0. Se eu derivar o C1, derivada de uma constante, é 0. E se eu derivar C2 exponencial de menos 2t, é menos 2C2 exponencial de menos 2t. Então, essa segunda condição inicial eu vou utilizar nessa solução derivada. Ok? Então, eu pego a solução que eu acabei de encontrar, derivo uma vez para eu poder utilizar essa condição inicial. Ok? Então, agora a gente pode fazer exatamente isso que eu falei. Ó. A gente pode pegar agora aqui na primeira condição inicial e vir aqui na primeira equação, que é a solução, e substituir. Onde tem t eu vou colocar 0, e onde tem y0, que seria aqui, eu v'ou colocar 1. E aí eu vou na segunda equação, que é a equação derivada, e utilizo a segunda condição inicial. Onde tem t eu vou colocar 0, e onde tem y', que é aqui, eu vou colocar o 4. E assim eu consigo extrair essas duas equações aqui. Ó. Primeiro, para a condição inicial y0 em 0, que é igual a 1, e a segunda, que é y' em 0 em 0, que é igual a 4. E aí eu fico com essas duas equações. E aí basta agora resolver essas duas equações. Como que resolve? Bom, aí é um sistema, normalmente vai resultar em um sistema com duas incógnitas e duas equações, aí é um sistema possível e determinado, significa que ele possui solução, então a gente pode determinar essa solução. E aí, dependendo de como vai aparecer esse sistema, vocês vão escolher qual é a forma que vocês acharem mais interessante de resolver ele. No caso aqui, a segunda equação já pode ser resolvida diretamente para a gente encontrar o valor do C2. Ó. Basta pegar o menos 2, passar dividindo, e eu tenho C2 igual a menos 2. Eu vim aqui na primeira equação e substituir esse valor para encontrar o valor do C1. Se eu fizer isso, eu vou colocar menos 2 aqui, então vai ficar C1 menos 2 igual a 1. E isolando C1, esse 2 está positivo, negativo, ele vem positivo, e eu tenho C1 igual a 3. Encontrei o valor do C2 e o valor do C1, eu posso voltar lá na minha solução original, que é essa daqui, tá? A última solução que nós encontramos, e substituir os valores da constante no lugar do C1 e no lugar do C2. Se nós fizermos isso, nós vamos ter, então, no lugar do C1 eu vou colocar 3, e no lugar do C2 eu vou colocar menos 2. E aí a solução de resposta de entrada nula do nosso sistema é y0t igual a 3 menos 2 exponencial de menos 2t. Ok? Entendido? Se ficou alguma dúvida, coloquem para mim aí nos comentários.